pessoal, eu sou a Roberta do canal Beta Física e dando continuidade à nossa lista de SpaceX, vamos fazer a questão 29 dessa lista. Não esqueçam de curtir minha página no Instagram e de se inscrever no meu canal, que isso é muito importante para mim. Mandem suas dúvidas lá no meu Instagram, que eu vou estar respondendo sempre que eu puder, tá? Vamos para a questão. Nessa questão, a gente tem a seguinte situação. A gente tem um bloco cuja massa a gente ainda não sabe. Ele está indo do ponto A até o ponto B devido a uma força F de 4 newtons. E esse bloco ele vai de A até B com velocidade constante. Bom, primeira coisa, quando está com velocidade constante, significa que o corpo ele está em equilíbrio. Ou seja, a força resultante atuante nesse corpo é zero. Tudo que puxa para cima tem que ser igual a tudo que puxa para baixo, tudo que puxa para um lado tem que ser igual a tudo que puxa para o outro lado. Isso devido à primeira lei de Newton, né? Antes de mais nada, a gente precisa ver quais são as forças atuantes nesse bloco. Como esse bloco ele possui massa, tem uma força-peso atuando no centro desse bloco em direção à Terra, né? Eu tenho uma força-peso aqui. Como não tem força de atrito, a gente pode desconsiderar a força de atrito, vai ter peso, essa força F aqui, e a normal, né, que é a que o plano faz sobre o bloco. Como o corpo está em equilíbrio, a gente precisa igualar as forças que elas estão se opondo. A horizontal e a vertical, para facilitar as nossas contas, vai ser em relação à inclinação, ou seja, em relação ao deslocamento do bloco. Esse aqui vai ser o referencial, ou seja, a horizontal vai ser a horizontal para esse plano e a vertical vai ser a vertical para esse plano, ou seja, o ângulo de 90 graus em relação a esse plano e não em relação ao Sol. Isso é para facilitar as nossas contas. E sempre que tiver um plano inclinado, a gente tem que decompor o peso. Por quê? Porque o peso ele está na vertical em relação ao solo. Ele está fazendo 90 graus com o solo. Mas em relação a esse plano inclinado, ele está fazendo outro ângulo. A gente tem uma inclinação assim, nosso referencial é esse, e a força-peso ela faz isso aqui. Ou seja, existe um ângulo aqui, ó, que a gente precisa considerar para poder colocar na vertical e na horizontal, que é o que a gente chama de Px e Py. E como a gente faz isso? Vamos imaginar aqui, esse aqui é esse bloco. Tem uma força P atuante aqui. A gente precisa decompor em Px e Py em relação a essa inclinação. Então a gente vai ter uma força horizontal em relação à inclinação e a vertical faz um ângulo de 90 graus aqui. Tá, mas aí como que a gente escreve Px e Py em função de P? Toda vez que a gente tiver um plano inclinado, esse ângulo daqui vai ser o ângulo que está entre P e Py, alfa. Então o 60 aqui vai ser o 60 entre P e Py aqui. E por que isso? Vou explicar para vocês. Imagina que esse aqui é o bloco, esse bloquinho aqui. Uma das forças atuantes é a força-peso, que eu vou representar de vermelho. Essa componente Py ela vai aparecer depois que ele foi inclinado. Então eu vou usar essa daqui, a componente Py. Enquanto o bloco ele não está sendo inclinado, peso e Py apontam numa mesma direção, apenas tem a componente vertical. Se a gente inclina o corpo num ângulo alfa, em relação ao peso que continua sempre puxando para o centro da Terra, ele também vai ter inclinado esse ângulo alfa, né? Se antes ele estava aqui e inclinou isso aqui, a relação entre esse vetor e esse vetor aqui vai ser descrita por esse ângulo de inclinação. Então, se o bloco ele está inclinado a 60 graus, Py também está inclinado a 60 graus. É uma componente que estava no bloco antes dele ser inclinado e é inclinada junto com ele. Px também aparece, né, e também está inclinado a 60 graus, mas é em relação à horizontal. É 60 graus aqui, ó. Beleza? Então vai ser sempre assim. O Py vai ter esse ângulo aqui e o Px vai estar sem esse ângulo. Entre Py e Px tem um ângulo de 90 graus. Então se aqui é 60, aqui vai ser 30, que é para poder completar 90 graus. Como que a gente escreve Px e Py em relação ao P? Vocês conseguem ver isso por um triângulo retângulo.
que entre PY e PX tem um ângulo de 90 graus, tem esse P aqui no meio, vocês conseguem tirar cosseno e seno, mas eu vou fazer de um jeito mais simplificado. Nesse caso, que é o caso do plano inclinado, o ângulo alfa ele está entre P e PY e não está entre P e PX. Então, eu posso dizer que PX está sem o ângulo e PY está com o ângulo. Então, PX vai ser P sem o ângulo, seno de alfa, e PY vai ser P com o ângulo, cosseno de alfa. Então, passando para cá, a gente vai ter aqui PX. Aqui vai estar o PY. E aqui o P. Como esse corpo está em equilíbrio, PX tem que ser igual a F. Agora eles estão numa mesma direção, né? Mas em sentidos opostos, a mesma coisa que PY e a normal. A gente pode descobrir a massa através do peso. É só fazer peso igual a massa vezes a gravidade. Então, se a gente descobrir o peso, ou por PY ou por PX, a gente descobre a massa. É a primeira coisa que a gente quer. Mas aqui, PY igual a N, a gente não tem o valor dessa normal. Mas a gente tem o valor da força F. Então, eu vou usar essa daqui. PX. Aqui está o ângulo de 60 graus. Então, vai ser P vezes seno de 60, que é o PX, P seno alfa, igual a F. Seno de 60, a gente sabe, raiz de 3 sobre 2. Então, vai ser P vezes raiz de 3 sobre 2 é igual a 4. Passo 2 multiplicando e o raiz de 3 dividindo, vai ficar P é igual a 8 dividido por raiz de 3. Bom, normalmente isso aqui não aparece em questões, em opções de múltipla escolha. Porque normalmente a gente tem que fazer a radiciação, né? Tirar a raiz daqui de baixo e passar ela para cima. Então é só multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Porque aqui vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, que é o próprio 3. Quando você multiplica uma raiz por ela mesma, dá um número que está dentro. Então isso aqui vai ficar P igual a 8 vezes raiz de 3 dividido por 3. Agora, para descobrir a massa fica fácil, né? Peso é igual a massa vezes gravidade, em que o peso é 8 raiz de 3 sobre 3 e a gravidade é 10. Então é só dividir isso aqui por 10. Vai ficar M é igual a 8 raiz de 3 sobre 30. Não tem essa opção. Por quê? Porque a gente tem que simplificar o 8 com 30. Dividindo por 2, vai dar 4 raiz de 3 sobre 15 quilogramas. Para a gente descobrir trabalho, a gente sabe que a fórmula é força, que nesse caso é o peso, vezes D vezes cosseno de θ. Só realizam trabalho as forças que estão na direção do movimento. Notem que eu falei direção e não sentido. Então, a força ela pode estar no sentido oposto do movimento e ainda assim está realizando trabalho. É um trabalho contrário. Se ela está indo para lá e não está indo nem para cima e nem para baixo, PY nem a normal realizam trabalho. Apenas as forças que realizam trabalho são F e PX. Então, aqui, a gente pode escrever ou como sendo P vezes D vezes cosseno de θ, em que esse θ é o ângulo que o P faz com a horizontal, com a relação ao movimento, que nesse caso é 30, ou a gente faz PX direto. Nesse caso, a gente está dando uma roubada, porque na verdade tem que ser o ângulo que o P faz para lá. Então teria que ser isso tudo aqui, ó, 60 mais esse ângulo aqui. O que a gente precisa saber é que ela realiza um trabalho contrário ao movimento. Ela está subindo, o peso está puxando para baixo. Então o valor aqui vai dar negativo, tá? Quando a gente coloca esse 30 aqui, o valor ele dá positivo, porque na verdade o ângulo que a gente deveria estar usando é esse grandão aqui, que é o cosseno desse ângulo, ele vai dar negativo. Então a gente pode resolver ou assim, ou a força P, ela realiza trabalho apenas
como sendo px, né? Esse trabalho ele também pode ser calculado como trabalho de px. Vai ser px vezes d vezes o cosseno de θ. Nesse caso eu vou chamar de θ' porque o ângulo é diferente. Px é a mesma coisa que f, né? Que é 4. Então já vou colocar aqui 4. Trabalho de px é igual a 4 vezes 1,6 vezes o cosseno do ângulo que px faz com o movimento. Se px está para cá e o movimento está para lá, é um ângulo de 180 graus, né? É assim. Cosseno de 180 é menos 1. Tem que ser igual a 4 vezes 1,6 vai dar 6,4. E tem esse menos 1 aqui, né? Então aqui vai ficar igual a menos 6,4 joules. Vocês podem tentar fazer por esse aqui, mas se usar o ângulo de 30 graus aqui, a gente tem que ter noção que a gente vai ter que colocar um sinal de menos aqui na frente, tá? Porque como eu falei, o trabalho, esse θ aqui é o ângulo que a força faz com o movimento, em relação à direção do movimento, ao sentido do movimento. Esse 30 aqui é pra lá, ó, tá vendo? É pra baixo. E o movimento é pra lá. Isso aqui é só pra facilitar nossas contas. Se você esquecer de colocar o negativo aqui na frente, vai dar a resposta letra E. Mas a resposta certa é a letra B, que tem um menos aqui na frente. Menos 6,4 joules. Tá? Então a resposta certa é a letra B. 4 raiz de 3 sobre 15 quilogramas. E menos 6,4 joules. Essa foi a questão, espero que vocês tenham gostado. Desculpa se ficou muito grande, é porque eu quis explicar isso aqui direitinho, porque isso aqui vocês vão usar em todas as questões com plano inclinado. Tá bom? Fechou? Salvem isso aqui, ó, principalmente, no coração de vocês. Tchau!